A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Como está esse frio aí? Está um pouquinho, né? Mas amém. Graças a Deus estamos aqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você foi corajoso ou corajosa. Amém. Glória a Deus, porque estamos aqui juntos para adorar, para exaltar o nosso Deus e também para aprender mais e mais da palavra dele. Amém. Glória a Deus. Esse mês de junho é um mês muito especial para a nossa igreja. Nosso pastor, Deus deu a ele a direção para que nós venhamos a meditar mensagens e palavras que venham falar sobre família. Amém? Glória a Deus. E orando ao Senhor e pedindo a Deus uma direção para esta noite, eu estava refletindo e vendo que desde o princípio Deus criou a família. Você crê nisso? Deus instituiu a família. Deus, ele criou Adão, criou Eva, e ali foi a primeira família estabelecida e criada por Deus. Mas se a gente for parar para pensar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram desde a eternidade uma família perfeita. Então a família é algo, é uma instituição criada por Deus. Foi algo que o Senhor, ele criou, foi algo que o Senhor estabeleceu. Mas nós sabemos que, ao olharmos para a história de Adão e Eva, após a queda do homem, após o pecado entrar na humanidade, nós sabemos que ali eles tiveram filhos, Caim, Abel, e acabou ali tendo o primeiro homicídio dentro de uma família. Caim mata Abel por inveja daquilo que ele tinha oferecido ao Senhor. Deus ali aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Então, o que a gente pode parar para pensar é que desde o princípio, quando Deus estabeleceu a família, criou a família, Satanás sempre procurou destruir a família. Satanás sempre procurou meios, maneiras de atacar as famílias, de destruir as famílias. E hoje eu quero trazer uma mensagem, e essa mensagem ela não diz o nome desse integrante da família, não fala quantos irmãos ele tinha, nem fala o nome dos pais ou da esposa ou filhos, mas fala que esse homem ele tinha uma família. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Glória a Deus. Que diz o seguinte: Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como Ele foi misericordioso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui, Senhor, nesta noite, para, Senhor, te cultuar, exaltar o teu santo nome. E também, Senhor, para nós aprendermos juntos da tua palavra. Eu peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor venha falar em cada coração, em cada vida, venha ministrar em nossas vidas, Senhor, nos trazendo edificação para a tua igreja. Nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Amados, esse texto relatado por Marcos, João Marcos escreve esse evangelho, ele também é relatado, essa mesma narrativa, no evangelho de Mateus e também no evangelho de Lucas. Mas o que nós podemos entender dessa narrativa, se olharmos para o capítulo anterior, o capítulo 4, diz que Jesus ele ia atravessar ao mar para encontrar com uma pessoa. Jesus ele tinha um propósito ali, no qual ele entra no barco, e ali nós temos uma história muito comum, que eu tenho certeza que você já leu, já ouviu mensagem sobre isso, que Jesus ele acalma uma tempestade. Ele faz algo sobrenatural, no qual mesmo seus discípulos veem o quanto o Senhor é poderoso, o quanto Jesus dominava sobre a criação que o Senhor criou.
E quando chegamos no capítulo 5, nós vemos a história desse homem. Esse homem que ele não tem nome registrado aqui na Bíblia, não tem a sua idade, mas o que nós temos sobre esse homem é que esse homem, ele passava por uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. Quando eles chegam ali na região de Gadareno, ou até mesmo Gerazeno, talvez está aí na sua Bíblia, diz que havia um homem ali possuído por um espírito impuro, no qual ele vivia em cemitério. Ele passava a sua vida nos cemitérios, ele tinha uma vida totalmente escravizada e aprisionada por Satanás. E quando diz o texto, quando Jesus ele desce do barco, quando Jesus ele chega nessa região, diz o texto que esse homem, ele chega aos pés de Jesus, e ele vê que Jesus ali, o Criador de todas as coisas, estava diante dele. Ele fica totalmente ali espantado e assustado, porque quando nós olhamos para o texto, no versículo 3, diz que esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Pare para pensar um pouquinho. Um homem, um ser humano, que tinha família, porque no versículo 19 garante isso para nós. Um homem que tinha uma família, mas que não tinha mais nenhum convívio com a sua família. Um homem no qual ele estava totalmente aprisionado por Satanás e excluído totalmente da sociedade. A sociedade olhava para aquele homem e falava: ele é um problema, ele é uma situação ali totalmente complicada para nós aqui nessa região. Então eles entendiam alguns meios para parar aquele homem. Eles prendiam aquele homem em cadeias, prendiam aquele homem com correntes, e diz a Bíblia que aquele homem ele soltava daquelas correntes numa facilidade, porque Satanás dava poder para ele, para fazer isso. Então eu creio que era um homem que causava espanto, as pessoas ficavam com medo, ficavam assustadas diante da vida daquele homem. E a Bíblia também relata que além de tudo isso, ele era um homem que ele andava nu, no meio da cidade. Olha o estado que ele estava, ele morava entre os túmulos, ninguém conseguia prendê-lo, quebrava correntes e algemas, andava nu, gritava dia e noite e se cortava com pedras. Que situação totalmente triste, lamentável, uma vida de escravidão, uma vida totalmente destruída. Aquele homem, ele não tinha mais relacionamento com seus pais. Se fosse casado, não tinha mais relacionamento com a sua esposa. Se tivesse filhos, não tinha mais relacionamento. Era impossível o convívio com aquele homem. Era impossível estar perto daquele homem. Ele causava muito espanto. Mas mesmo quando todo o pessoal daquela região desistiu daquele homem, alguém apareceu. Mesmo quando não havia mais esperança para ele, alguém surgiu ali naquela região. Quando não tinha mais solução, Jesus traz uma solução. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para nós, inclusive é o tema da ministração: para Jesus não existe caso perdido. Amém? Você crê nisso? Para Jesus não existe caso perdido. Para Jesus não existe família que não pode ser restaurada. Para Jesus não existe casamento que não pode ser restaurado. Para Jesus não existe filho ou filha que não pode ser novamente vir aos caminhos do Senhor. Para Jesus não existe impossível, igreja. Aleluia! Aleluia! Quando todos ali daquela sociedade não viam solução. Agora imagina comigo, ou conforme o pastor Alencar gosta de me imitar, pensa comigo. Imagina a mãe desse homem. Temos mães aqui presentes. Imagina o quanto, e o amor de mãe é um amor assim, incrível, né? O amor de pai também é muito bom.
Mas o amor de mãe é um negócio meio doido até. Sábado passado, retrasado na verdade, nós demos uma esticadinha, fomos à praia, nesse frio, só para passear mesmo, meu irmão, só para fazer um bate-volta. E aí a gente pegou um patinete elétrico. E no patinete elétrico, eles falam, depois que você pega, ele fala assim, não ande de 2 pessoas. Logo, eu e a Bruna, teimosos, fizemos isso. Eu andei com o Benjamin e deu tudo bem. Num dia, a Bruna andou com o Benjamin e deu tudo bem. No outro dia, fomos andar novamente, que eu tinha comprado um pacotinho de plano lá de minutos lá do patinete. Eu andei, ok, foi tudo bem. Aí eu falei, anda um pouquinho com o Benjamin. E aí ela estava andando com o Benjamin, e eu de longe olhando ali, que bênção, né? Ok, estamos aqui e tal. De repente, os dois caem com tudo no chão. A Bruna, com seu instinto materno, ela protege o Benjamin e esquece de protegê-la. Então ela machucou a mão, machucou o cotovelo, né, machucou a perna, foi terrível assim. E o Benjamin levantou como se nada tivesse acontecido. Ela levantou, qual foi a primeira preocupação dela? O Benjamin acho que bateu a cabeça, E eu saí correndo, eu estava um pouco distante, saí correndo, cheguei, não, o Benjamin está bem. Aí eu olhei para a mão dela e falei, eita, complicou aqui. A mãe, o amor de uma mãe, ela se coloca à frente para evitar do que o seu filho se machuque. Talvez eu não teria essa mesma habilidade que a Bruna teve. Mas imagina a mãe desse homem. Um homem que era uma vergonha para a sua família. Um homem que talvez o seu pai nem olhava mais para ele. Nem queria saber mais de contato com este homem. Sua mãe, certa feita, com amor mais materno, sempre tinha uma pequena esperança. Será que eu vou ter o meu filho de volta? Será que eu vou ter a minha família restaurada? O quanto o coração dessa mãe estava triste, estava abatido, diante de uma situação difícil como essa. Talvez rotularam até esse homem, esse daí é o encapetado, esse daí é o endemoniado. Inclusive no texto, e diz, a gente até quando vai citar essa história, essa narrativa, a gente fala endemoniado de gadareno. E talvez até mesmo na sua família, ou você ou outra pessoa, já foram rotulados como pessoas totalmente, esse daí não tem jeito. Esse daí sem chance. Esse daí não tem esperança. Esse daí eu não confio mais. Esse daí eu não acredito. Esse daí não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas podem te rotular, podem te colocar, lançar palavras para você negativas, mas para Jesus não tem caso perdido. Para Jesus não existe caso no qual Ele pode mudar. Para Jesus Ele muda, Ele traz transformação, Ele traz cura, Ele muda a situação. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 7 até o versículo 16, diz então que quando esse homem viu Jesus, ele dá um forte grito e diz: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. O que percebe é que Satanás, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Não há trevas que não se submeta à pessoa de Jesus Cristo. Não há nada que possa ali, que não se submeta à pessoa de Jesus. E continuando o texto, versículo 9, desculpe. Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião,
porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, implorando os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar, e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Não é um pouco contraditório isso? Todos tiveram medo de ver um homem que era possuído por demônio, que causava um alvoroço numa região, numa cidade, que estava totalmente afastado, vivia em túmulos, uma pessoa totalmente aprisionada por Satanás. Quando eles veem esse homem sentado, vestido e agora ouvindo o Mestre Jesus, eles ficam com medo. Eles ficam assustados. E o que é mais intrigante, se nós continuarmos essa leitura, é que após isso, no versículo 17, diz que a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Ou seja, Jesus foi lá, atravessou o mar, enfrentou uma tempestade, seus discípulos viram o poder do Senhor Jesus para parar, para poder controlar o tempo, o vento, o mar, a tempestade. Jesus atravessa o mar por causa de uma alma. Já parou para pensar que nessa região aqui, Jesus ele só faz a obra em uma vida? Jesus ele olha no singular. Jesus ele nos ama. Nunca aceite a mentira de Satanás falando: eu não sou amado por Deus. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não me ama porque Ele não faz o que eu quero. Não, Ele não faz o que você quer porque Ele te ama. E por Ele te amar, Ele vai te guiar e te orientar para viver a vontade dEle. Jesus te ama, meu irmão. Jesus ama a sua vida. Jesus, Ele te alcançou. Jesus, Ele te deu o privilégio de ter comunhão com Ele. Aleluia. E diz então que a multidão, ao ver aquele homem em perfeito juízo, vestido, agora, aos pés de Jesus, eles suplicam e falam: Jesus, vai embora daqui. Porque a gente tinha 2.000 porcos, e o Senhor jogou os demônios lá nos porcos, e eles se jogaram tudo no precipício. Você entende uma inversão de valores aqui naquela época? Totalmente, os porcos foram mais valorizados do que aquele homem. Hoje, não é diferente. Existe uma inversão de valores. As pessoas valorizam mais coisas, bens, animais, do que uma vida, do que uma pessoa. Jesus, Ele morreu por você, por mim. Aleluia. A inversão de valores ali naquela época e hoje também acontece da mesma forma. Então eles suplicam a Jesus para que Jesus vá embora. As pessoas, elas preferiram preservar seus interesses do que celebrar uma vida restaurada. Mas Jesus, Ele não olha para pessoas como casos encerrados. Jesus ainda transforma em histórias impossíveis. Aleluia, glória a Deus. E o segundo ponto que eu quero aqui trazer para nós também, é que a salvação precisa impactar primeiro na nossa família. A salvação, aquilo que Jesus Ele fez por mim e por você, o primeiro ministério no qual todos nós fomos comissionados, aí não é cargo eclesiástico, aí é ser filho de Deus, é da nossa casa, é com a nossa família, é em nossos lares. E no versículo 18, então, nós temos que quando Jesus entra no barco,
O homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Imagina aquele homem escravizado, sem esperança, sem força para lutar diante da possessão que estava sobre ele, mas agora quando ele encontra com Jesus, Jesus liberta a vida dele e ele tem a vida restaurada, ele fala: o quê? Eu vou grudar nesse Jesus e não largo de jeito nenhum. E aqui nós vemos um ensinamento no qual Jesus ele fala. Jesus, porém, não permitiu. Jesus falou não para ele. Imagina, aquele homem lá, ele ia subir no barco todo feliz, todo empolgado, certo? Fez uma malinha, estava todo feliz, todo motivado, vou andar com Jesus no barco, vou viver o ministério com Jesus. Aí Jesus fala para ele: não, não vai não. Primeiro, o que Jesus fala? Volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como Ele foi misericordioso. Aleluia! O primeiro lugar, meu irmão, onde nossa transformação precisa ser percebida, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. A pessoa que te conhece melhor e sabe o quanto você está alinhado com Deus nos momentos, é a pessoa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, mesmo sendo crianças. Tudo isso é o nosso ponto de partida em nossa vida cristã. Infelizmente, muitos se preocupam em pregar para multidões, em anunciar palavras, até não evangelho, mas palavras de autoajuda, palavras coaching, que vai trazer massageando o ego, mas esquecem da essência do evangelho e esquecem de ser cristão dentro do seu lar. Tem uma história que um pastor atrás ele comentou, e ele fala nessa história que uma família, e essa família tinha uma criança, e essa criança chega no pastor e ele fala, não sei se é no pastor ou na mãe, e ele fala: eu queria morar na igreja. E o pastor, ao escutar esse relato do filho dessa criança, ele diz: mas por que você gostaria de morar na igreja? Porque o meu pai aqui na igreja, ele é bonzinho. O meu pai aqui na igreja, ele é legal. Ele me trata bem. Ele trata bem a minha mãe. Muitos irmãos vivem algo dentro da igreja, mas vivem algo totalmente distante do evangelho na sua casa. Totalmente algo contrário ao que Jesus ele anunciou. A vida cristã, ela não pode ser pautada apenas nos encontros dominicais aqui na casa do Senhor. A vida cristã ela é pautada num dia a dia de comunhão com o Senhor, no qual diariamente nós pedimos: Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajude a ser um bom marido, me ajude a ser um bom pai, me ajude a ser um bom filho, me ajude a ser um bom profissional. Ou seja, precisamos pedir ao Senhor diariamente pela misericórdia dEle. Aleluia! E Jesus dá essa missão para esse homem, esse ensinamento para nós: volte para a sua casa, volte para a sua família. Sua família não tinha mais esperança em você, mas agora vão ver um homem diferente e transformado. E Jesus, ele já, sabendo que era um novo convertido, ele já dá até qual que é o sermão que ele tinha que anunciar na sua vida cristã. Conte-lhes o quanto Deus foi misericordioso pela sua vida. É interessante, porque Jesus ali, ele faz uma transformação na vida desse homem, e essa transformação, Jesus sabia que mesmo ele não pregando para aquela região, mas só o fato daquilo que ele realizou na vida daquele homem, ia ter um impacto em toda aquela região.
na família desse homem, na casa desse homem, mas também, diz o texto, que ele saiu anunciando na região das 10 cidades, nas Decápolis, o evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus está nos falando que o nosso testemunho vai alcançar nossa família. Talvez você tenha algum parente, algum familiar que não é cristão, mas sabe qual vai ser a melhor forma de você falar de Jesus para ele? Não vai ser você abrir a Bíblia e trazer um estudo teológico, não vai ser por esse motivo. Não vai ser você trazer um versículo, explicar no grego, depois trazer ali um comentário bíblico e ali mostrar todo o seu conhecimento bíblico para esse parente que não é cristão. Não vai ser por esse meio. Vai ser por você dizer o quanto Jesus foi misericordioso pela sua vida. Jesus, ele fala para esse homem, conte-lhes o que Deus fez por você, não foi o que você fez por Deus. Imagina se ele chega, esse homem, não, porque eu encontrei com Jesus, e aí eu me ajoelhei, e Jesus me libertou, e depois eu fiquei aos pés dele, e aí por tudo isso que eu fiz, eu fui salvo. Não, foi primeiro o que Jesus fez por ele, foi primeiro por o que Jesus realizou na vida dele, e essa é uma fórmula essencial para nós como cristãos. Nós precisamos anunciar não aquilo que nós fazemos no reino, mas aquilo que o Senhor fez para que o reino estivesse estabelecido. Nós precisamos anunciar o que Jesus fez na cruz do Calvário, o quanto Ele nos amou, Ele se entregou e Ele foi misericordioso para conosco. Salomão até descreve, na verdade Jeremias, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. Meu irmão, eu e você já tinha um destino certo, eu e você já tinha algo, nosso passaporte já estava certo e convicto, é eternidade no inferno. É duro, mas isso é o Evangelho. A nossa vida estava totalmente destinada para o inferno, mas assim como esse homem, eu e você não somos melhores do que ele, mas eu e você, assim como ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Aleluia! Meu irmão, não mude isso na sua vida cristã. Não é por mérito, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, é pelo que Jesus fez na cruz, é pelo sangue dele derramado, é pelo amor dele derramado por nós. Aleluia! E aí sim, a mensagem se torna poderosa, porque anunciamos um Cristo misericordioso, um Cristo que ama as nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Agora, pensa comigo, imagina o reencontro desse homem na sua casa. Jesus dá uma missão para ele, ele estava ali irradiante. Eu imagino que até com o não de Jesus ele estava feliz também, porque ele falou, eu estou tão feliz daquilo que eu estava aprisionado, que mesmo com o não de Jesus, eu amei, vamos lá para minha família. Talvez ele foi um pouco com vergonha, até mesmo com medo da reação dos seus familiares. Mas eu imagino quando seus pais ou seus familiares, não sabemos quem eram esses familiares, mas sabemos que era uma família, avistaram aquele homem de longe, viram aquele homem virando ali a rua no qual eles moravam, e agora aquele homem estava vestido, não estavam mais com aquelas feridas no corpo, já estavam cicatrizando, estava com um semblante alegre, não tinha correntes, não tinha algemas, o que ele tinha agora era um coração entregue ao Senhor, o que ele tinha agora era alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus.
E quando ele encontrou com seus familiares, nós podemos conjecturar aqui, igreja. Imagina a festa que teve naquela família. Imagina a festa que teve naquela casa. Eles, sabendo o estado que ele estava, totalmente perdido, sem esperança, sem qualquer ali desejo de voltar a ter relacionamento com aquele homem, mas agora ele foi restaurado por Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Meu irmão, se você tem algum familiar que você acha que não tem mais jeito, esquece, ignora essa mentira de Satanás, porque para Jesus tem jeito. Para Jesus não existe caso ali que ele não possa fazer uma mudança, uma transformação. Apenas continue testemunhando Jesus em sua vida. Apenas continue mostrando o quanto Jesus é misericordioso para contigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A nossa família, meu irmão e minha irmã, vai ser impactada por nós. E aí eu falo no meu contexto, o Benjamin vai ser impactado pela minha vida, se ele vê um pai que procura cada dia ser mais transformado pelo Senhor. Se ele vê um pai que sabe pedir desculpa, que se arrepende. Um pai que, mesmo sendo um filho de 6 anos, se eu erro alguma coisa, eu falo para ele: filho, desculpa o papai, que o papai errou nisso. Nós mostramos Jesus. O amor pelos nossos familiares, o amor que eu demonstro com a minha esposa. Benjamin está de olho, está olhando, está vendo a maneira como eu, sacerdote do lar, pai, marido, trata a minha esposa. E tudo isso vai ter impactos na vida dele. E eu, como pai, como marido, eu nem estou entrando na área ministerial, porque o meu primeiro ministério, igreja, é no meu lar. O primeiro ministério que eu e você nós temos é no nosso lar. Não tem como nós terceirizarmos a vida cristã dos nossos filhos na igreja. Não tem como terceirizarmos a vida dos adolescentes na igreja. Terceirizar para o John e para a Pamela ali, ó, John e Pamela, deixei meu adolescente contigo, te vira. Não. Ali é só um complemento daquilo que você e eu temos trabalhado em nosso lar. Daquilo que eu e você temos ensinado, temos instruído. Em casa nós começamos uma prática, já faz uns 2 meses e meio, mais ou menos, eu acho, né? E uma prática que era muito comum quando eu era criança, cultinho no lar. E eu lembro que meus pais faziam, e a gente fazia na cama deles ainda. A gente se deitava na cama deles lá, e aí meu pai trazia o ensinamento, puxava uns 2 hinos, e depois fazia uma oração, e depois era a brincadeira de espada para o alto. Já brincou disso? E eu e a Keila ficava naquela disputa, né? Quem consegue abrir mais rápido que o outro. E eu falei com a Bruna, uns dias atrás, uns meses atrás, eu falei, vamos começar isso na nossa casa. A gente precisa trazer esse bom costume que minha mãe vivenciou quando era criança, que aplicou para mim, para mim e para minha irmã, e que agora eu com a minha esposa vamos aplicar isso para o Benjamin. E nós começamos segunda noite, igreja. É o culto na Rua Canes. Essa é a rua da minha casa. Oi? Ah, não tem problema, não falei um número. Tem vários números lá, meu irmão. E aí a gente começou esse cultinho na nossa casa. O Benjamin, ele gosta de tocar bateria no culto. Então ele pega as almofadas e coloca lá o prato, a caixa e vai fazendo lá a bateria dele. Aí chegou o aniversário dele, o que a gente deu? Uma bateria de silicone elétrica. Aí agora nós temos o culto com bateria sonora, tocando perfeitamente. E ele escolhe as músicas ainda. E
Após isso, a gente sempre traz um ensinamento, ou eu, a Bruna traz um ensinamento. Semana passada ele falou que ele queria trazer a palavra de Davi e Golias. O negócio dele é Davi e Golias. Davi e Golias tem dificuldade. O que eu vou falar? Davi e Golias. Mas eu sei que aquilo que eu estou transmitindo para ele, talvez, tem hora que é um versículo, tem hora que é algo bem ali pequeno, mas a consistência disso, a busca em querer sempre transmitir algo para o Benjamim, eu sei que isso lá no futuro, em nome de Jesus, vai ter frutos para a glória de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, cultive a presença do Senhor em sua casa, cultive a presença do Senhor em seu lar, testemunhe Cristo para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para os seus pais, viva o Evangelho de Jesus em sua casa, e você vai ver o quanto o Senhor tem grandes coisas para realizar em sua vida, em sua família, aleluia. E eu concluo então esta mensagem, afirmando algo que esse texto nos ensina de forma muito clara: para Jesus não existe caso perdido. Para Jesus, talvez venha um familiar na sua mente agora, não existe caso perdido. Tem jeito, para Jesus tem jeito, para Jesus tem jeito. Talvez até olharam para você que você não tinha mais jeito, mas olha você aí, sentado, ouvindo a palavra. Olha você aí, aprendendo do Senhor, buscando ao Senhor. Aleluia. Jesus, ele continua atravessando tempestades por causa de uma vida, por causa de uma alma. Se nós formos honestos um com o outro aqui, todos nós éramos casos perdidos, todos nós éramos pessoas sem esperança, afastados de Deus, inclinados ao pecado, incapazes de salvar a nós mesmos, mas por sua misericórdia, Deus enviou Jesus para nos alcançar e nos salvar. E essa salvação, meu irmão, não termina em nós, mas ela tem que impactar a nossa família. Ela precisa impactar a nossa família. E por isso, eu faço das palavras de Jesus as minhas palavras: volte para a sua casa, volte para a sua família e testemunhe aquilo, conte aquilo que Jesus fez por você, o quanto o Senhor foi misericordioso para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, pegue essa mensagem, coloque no seu coração e testemunhe Cristo em sua casa, e você vai ver a diferença. Seus familiares que talvez nem rejeitam até, não vou na igreja não, não quero saber de igreja e tal, mas quando eles verem uma diferença nas suas atitudes, na maneira de você tratar, na maneira de você amar, na maneira de você realizar suas coisas, eles vão ver, opa, tem alguma coisa diferente lá. Está indo para a igreja e parece estar voltando diferente, mas é porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, a salvação, a transformação, a cura, a libertação, a mudança de 180 graus para aquilo que nós éramos, para aquilo que nós somos agora em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta noite para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Senhor Jesus, se estamos aqui, foi devido à Tua misericórdia, foi devido à Tua bondade, foi devido ao Teu grande amor que nos alcançou. Senhor, não estamos aqui por mérito,
Não estamos aqui por aquilo que nós realizamos, não estamos aqui por aquilo que nós fazemos, mas estamos aqui por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E por isso, Jesus, nós podemos testemunhar através da nossa vida que não existe caso impossível para ti, que para o Senhor não existe algo impossível, não existe algo que o Senhor não pode mudar, não existe algo que o Senhor não pode transformar. O Senhor tem todo o poder. E Espírito Santo de Deus, nós oramos para que esta mensagem ela venha ficar enraizada em nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, a testemunhar Cristo em nosso lar. Nos ajuda a contar para os nossos filhos aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Senhor, a poder não sermos algo na igreja e outra pessoa em nosso lar, algo totalmente diferente, desconectado com aquilo que o Senhor nos ensina. Espírito Santo, nos dê graça a cada dia, Senhor, a caminhar em santidade, em louvor, em adoração, a testemunhar Cristo. E Senhor, se por acaso, Senhor, tem alguém aqui nessa noite, que talvez tenha algum familiar, alguma pessoa que se encontra assim como esse homem, afastado, longe, escravizado, sem esperança, sem nenhuma expectativa de melhora, nós oramos, Jesus, assim como o Senhor fez com esse homem, que o Senhor venha fazer também com familiares, Senhor, de irmãos e irmãs aqui nesta noite, daqueles que acompanham online, eu peço em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer obras, meu Pai, obras, Senhor, que nós não conseguimos, Senhor, imaginar, meu Pai, mas o Senhor pode, meu Pai. E nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, louve ao Senhor.